Boa noite, queridos amigos de todo o Brasil, nação da motilidade, nação da neurogastro. Uma honra estar aqui novamente com todos vocês para debater mais um tema: doenças funcionais do aparelho digestivo. O que podemos esperar para o futuro? Foi um olhar brasileiro no EGW, a Semana Europeia do Aparelho Digestivo de 2023. Para esse tema, contaremos com um time aqui representado por vários cantos desse Brasil, vários olhares desse Brasil. Eu aqui da Bahia, a Eltia vai estar debatendo, vai estar conduzindo todo esse chat com vocês lá diretamente de Fortaleza, o Bravin, querido Maurício Bravin, diretamente de Minas Gerais, e aqueles que estiveram lá conosco, o querido Micael, aí do interior de São Paulo, o querido Buzaide, conhecido por todos, amado por esse Brasil, o homem do brinde, o homem do abraço, o sorriso mais brilhante que esse Brasil tem, do aparelho digestivo, e o grande mestre, o que a gente poderia chamar de neurofisiologista do aparelho digestivo, o querido Ricardo Barbucci. O nosso Eduardo Zui, ele está numa urgência, em pouco tempo vai tentar entrar para poder fazer parte desse time, que lá teve olhando, observando e trazendo para vocês um pouco das pílulas, das novidades, o que há de mais moderno para a gente poder fazer. Sem mais delongas, estarei aqui convidando o querido Ricardo Barbucci, ele que é o médico assistente do doutor do Departamento de Gastroenterologia do Hospital Universitário de São Paulo, é médico-chefe do grupo de estômago do Hospital das Clínicas, coordenador da gastroenterologia clínica da USP, um amigo do NAFAD, da Neurogastro. Gostaríamos de agradecer, do fundo do coração, a todo o apoio do time da APSE, a Nação Azul da APSE, por estar conduzindo todo esse departamento científico que o NAFAD tem, a tecnologia diagnóstica da Lácer, que realmente faz com que os laboratórios de motilidade de todo o Brasil estejam prontos, estejam aptos para tudo isso que a gente vai debater aqui hoje. A Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, essa sociedade mãe que nos abraça, conduzida pelo querido Luiz Abraão, e a FBG, que nos dá esse apoio com a pessoa, com o Sérgio Pessoa a cada momento. A vocês todos que estão conosco, a nação do NAFAD, e que esse vídeo se espalhe e compartilhe com muitas e muitas pessoas para que a gente possa impactar aquele que é nossa principal missão, que é o nosso paciente. Querido Ricardo Barbucci, traga para a gente algumas pílulas para depois começarmos esse debate tão eletrizante. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela apresentação. E de agora em público, agradecer o cuidado que o Dr. Fábio e o Dr. Uzui tiveram comigo lá em Copenhague, durante a minha crise de hérnia de disco. Virei praticamente um inválido e se não fosse por eles, eu teria sido muito pior. Muito obrigado aos dois. E a gente vai falar um pouquinho para vocês, então, sobre o que a gente viu de novidades, especialmente no ramo das doenças funcionais, lá em Copenhague, no último UEGW. Aqui meus conflitos de interesse. Bom, fazendo uma breve introdução motivadora sobre o assunto, né, a gente sabe que as doenças do aparelho digestivo são divididas em basicamente dois grandes grupos: as doenças orgânicas e outrora conhecidas como doenças funcionais. Doenças orgânicas, então, a gente sabe, são doenças em que existe uma clara alteração química, bioquímica, inflamatória, infecciosa, anatômica, degenerativa, que explica os sintomas e os sinais dos nossos pacientes, enquanto que as doenças funcionais eram definidas até há um tempo atrás como doenças em que havia ausência de lesões orgânicas, mas hoje a gente sabe que as doenças funcionais são tão orgânicas quanto as orgânicas. A única diferença é que as alterações aqui elas não são facilmente identificáveis com o armamentário diagnóstico que nós dispomos na nossa prática clínica diária, mas cada vez mais a gente percebe que o diagnóstico delas é muito mais um diagnóstico objetivo, de inclusão, do que especificamente de exclusão. Isso foi muito reforçado também no EGW, em todos os especialistas que falavam sobre o assunto, a natureza dos distúrbios funcionais estarem ligados diretamente com desordens do eixo cérebro-intestinal, que é o que define de uma maneira mais clara, né, o que acontece nesses pacientes que apresentam essas afecções. Afecções essas que têm um caráter crônico, mas sempre um caráter benigno,
e que são altamente prevalentes nos nossos consultórios. A gente sabe que a prevalência das doenças funcionais intestinais é bastante grande, praticamente 40% de todos os pacientes dos nossos consultórios são representados por doentes funcionais, e são doentes, então, normalmente jovens, normalmente do sexo feminino, e que se apresentam, então, com sintomas crônicos, porém benignos, como a gente já mencionou anteriormente. Estudos mais recentes de prevalência dos Estados Unidos mostram que quase 40% dos pacientes que procuram os gastroenterologistas ali e têm doença funcional, e que as doenças funcionais do intestino e do estômago e do esôfago representam as afecções mais comuns entre elas, o que faz com que seja extremamente importante e necessário ao gastroenterologista, especialmente ao clínico, saber reconhecer, tratar, conduzir esses pacientes de uma forma adequada, já que a cronicidade dessas doenças compromete bastante a qualidade de vida de quem as apresenta. A fisiopatologia aqui é bastante complexa e eu não vou me ater em detalhes disso, mas é importante a gente mencionar que, além da alteração do eixo cérebro-intestinal, que domina então a fisiopatologia dessas afecções, várias outras alterações são nítidas nesses pacientes. Destaque para o distúrbio da microbiota, o desequilíbrio dessa microbiota, que até recentemente era provavelmente atribuído a todos os pacientes que têm doenças funcionais, mas mais recentemente grupos europeus mostraram que esse desequilíbrio da microbiota não é encontrado em 100% dos pacientes. Uma boa parte dos pacientes que têm afecção funcional apresentam microbiota muito parecida com os pacientes ditos saudáveis. Polimorfismos genéticos, eles cada vez mais participam da fisiopatologia, já que determinam várias alterações funcionais e motoras que acabam tendo repercussão com a presença de vários tipos de sintomas e sinais. Metabolismo interendócrino alterado, neuroplasticidade alterada. Uma coisa que muito valorizada nos últimos anos com relação à fisiopatologia é a ativação imune na mucosa. A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente isso aqui para frente. E uma coisa que aparentemente se apresenta presente em grande parte dos pacientes que têm síndromes funcionais é o aumento da permeabilidade intestinal. Tudo isso modulado por alterações de hipersensibilidade ou de intolerância ou alergia a vários tipos de alimentos, e nos quadros diarreicos, mais especificamente, a alteração do metabolismo dos sais biliares. Esse aumento de permeabilidade intestinal, que se apresenta em grande parte dos pacientes funcionais, permite com que, então, antígenos bacterianos, seus produtos como os lipopolissacárides e mesmo antígenos alimentares, eles possam passar para as camadas mais profundas desse intestino, desencadeando então uma resposta imune modulada pela interação desses mesmos antígenos com as células dendríticas da parede intestinal e, é claro, modulados também após a interação desses antígenos com células muito importantes presentes na submucosa, que são os mastócitos. Os mastócitos apresentam centenas de substâncias que, uma vez liberadas por essa célula, alteram a motilidade intestinal, alteram a sensibilidade intestinal, alteram as secreções intestinais e promovem inflamação da submucosa. Inflamação essa, então, que é percebida por fibras nervosas aferentes, que acabam levando essa informação diretamente para o nosso sistema nervoso central, que modula, filtra, trata essas informações e manda uma resposta eferente. Resposta essa que altera as funções intestinais do ponto de vista motor, secretor e de sensibilidade. A microbiota ainda interage diretamente com células neuroendócrinas também presentes no intestino. Lembrando que nós produzimos mais de 30 hormônios no intestino e que todos esses hormônios são produzidos por células neuroendócrinas essas que têm a sua função modulada pela microbiota intestinal. É importante a gente mencionar que essa modulação central exercida pelo nosso cérebro ocorre de maneira diferente em pacientes funcionais quando a gente compara com pacientes não funcionais. Enquanto em pacientes funcionais, essas informações aferentes acabam chegando no giro pré-frontal, o que acontece nos pacientes não funcionais é que essas informações chegam numa região muito mais posterior. Essa chegada das informações em região alterada do nosso cérebro faz com que a resposta central seja também uma resposta inadequada, e isso explica grande parte dos sintomas e sinais encontrados nessas afecções funcionais.
períodos de estresse, ansiedade, cansaço físico ou mental, fazem com que essa resposta inadequada fique ainda mais inadequada, agravando a intensidade e a frequência dos sintomas, e isso é bem nítido nos nossos pacientes que se apresentam com essas síndromes. Baseado nisso, a gente trouxe para vocês algumas perspectivas e trabalhos apresentados lá do que pode acontecer no futuro na abordagem e no tratamento de pacientes funcionais. Cada vez mais o que a gente tem percebido é que essa abordagem precisa ser individualizada. A tal de tailor medicine aqui nas doenças funcionais é com certeza uma realidade já e acaba ficando cada vez mais importante. Então, nós sabemos reconhecer qual a alteração fisiológica encontrada nesses pacientes, para que a gente possa, então, direcionar um tratamento, fazendo com que esse tratamento tenha uma chance de resposta muito maior. Uma coisa que se apresentou e eu achei bastante interessante é um trabalho que tentou estudar as dosagens de calprotectina fecal em pacientes com síndromes funcionais e pacientes sem síndromes funcionais. E o que se viu é que, especificamente, a calprotectina em pacientes mais idosos, acima de 50 anos de idade, se apresentava com valores superiores àqueles pacientes que tinham menos de 50 anos de idade. De tal modo que alterações da calprotectina, com valores acima de 50, por exemplo, acabam tendo um valor preditivo muito menor nesse grupo de pacientes. De tal modo que esse grupo de autores sugere, inclusive, a elevação do cutoff de detecção de alteração de calprotectina fecal de 50 para 150 microgramas em pacientes acima de 50 anos de idade. E eles atribuem essa mudança, essa maior calprotectina, justamente a maior incidência de pólipos, eventualmente até de doença diverticular, fazendo com que os valores de calprotectina tenham que ser, na verdade, reconsiderados na condução desses pacientes. Outra coisa extremamente interessante que foi colocado, né, nesse último congresso é com relação à participação da dieta na condução dos pacientes, especialmente com síndrome de intestino irritável. Como a gente sabe, a dieta dos FODMAPs, ou Fermentable Oligomonosaccharides and Polyols, tem sido a dieta mais tradicional de condução desse grupo de pacientes, e que essa dieta se apresenta, então, ou deve ser instituída em 3 fases. Uma fase em que se retira os 5 grupos de alimentos no FODMAPs, né, a frutose, a lactose, frutanos, galactanos e polióis, e a partir daí, depois de um tempo de restrição alimentar, que pode variar de 4 a 6 semanas, se faz um período de reintrodução de alimento por alimento, até que uma fase de manutenção ou terceira seja estabelecida, fazendo então com que a dieta seja individualizada. Esse grupo da Austrália estudou melhor a dieta dos FODMAPs, inclusive com o pessoal da própria Monash University, onde foi proposta pelo professor Gibson os primeiros artigos com relação a esse tipo de dieta na síndrome de intestino irritável, e eles chegaram à conclusão que, de fato, as dietas dos FODMAPs elas podem ser interessantes na condução de pacientes com síndrome de intestino irritável, mas representa uma alternativa entre outros tipos de dieta, já que não é todo paciente que responde à dieta pobre em FODMAP, e é extremamente importante também mencionar que a condução, né, a imposição dessa dieta é de fato bastante difícil, o que impede o seu segmento em boa parte dos pacientes que têm síndromes funcionais. Isso foi reforçado também por outro trabalho da Chalmers University, em que se estudou também a dieta pobre em FODMAPs e que se chegou a conclusões bastante interessantes com relação a isso. Esse grupo de pesquisadores lá da Suécia chegou à conclusão que dieta pobre em glúten em pacientes com síndrome de intestino irritável não traz qualquer benefício na condução desses pacientes. Surpreendentemente também eles perceberam que a retirada do glúten da dieta de pacientes com síndrome de intestino irritável não modifica a microbiota desses pacientes. A dieta pobre em FODMAPs, ela pode alterar a microbiota e também a metabolômica e poderia se correlacionar diretamente com um risco reduzido de desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2 e também se correlaciona diretamente com uma diminuição da inflamação intestinal.
Eles concluem o trabalho que, apesar desses efeitos benéficos com relação à diabetes e inflamação, uma dieta pobre em FODMAPs tem um efeito limitado em pacientes com síndrome do intestino irritável. Outra coisa interessante é que começam a surgir cada vez mais aparelhos, né, que permitem, identificar a metabolômica, encontrada no tubo digestivo de pacientes, com síndromes funcionais e, a partir daí, podem direcionar, o tratamento mais adequado para esse grupo de pacientes. Isso foi conseguido, por exemplo, com esse trabalho em que esse grupo de estudiosos acabou estudando uma cápsula conhecida como Atmo Capsule, que permite então a identificação de gases dentro do tubo digestivo. Essa cápsula então absorve gases e esses gases então são analisados através de aparelhos específicos, permitindo a identificação do tipo de gás. Como os senhores sabem, diferentes pacientes têm diferentes microbiotas produzem diferentes gases, e diferentes gases têm diferentes impactos, por exemplo, no ritmo intestinal. É clássica a relação de microbiota produtora de metano e constipação, microbiota produtora de H2S e diarreia, microbiota produtora de hidrogênio e diarreia. Essa cápsula, então, ela é ingerida pelos pacientes, passa pelo intestino, absorve os gases aí presentes e transmite essa informação wireless por um aparelho, por um router, que depois analisa os tipos de gases encontrados. Nesse trabalho especificamente, em pacientes dispépticos funcionais, eles perceberam que a presença da cápsula no estômago mostrava uns flushes de gás carbônico que chegavam a esse estômago. Como o estômago não produz CO2 e esse CO2 ele acaba sendo produzido somente no intestino, esses autores mostraram que esses flushes de CO2 encontrados pela cápsula poderiam ser indicadores então de refluxo do adenogástrico. Houve também uma relação direta entre a presença de refluxo do adenogástrico e retardo do esvaziamento gástrico, ou seja, gastroparesia, refluxo do adenogástrico e dispepsia funcional. Isso é uma coisa interessantíssima que pode direcionar o tratamento da dispepsia funcional nessa situação, por exemplo, para a gente atuar sobre o refluxo do adenogástrico e sobre, eventualmente, os efeitos deletérios dos sais biliares sobre a mucosa gástrica e, eventualmente, até sobre a mucosa esofágica, quando nós temos doença do refluxo associada. Uma outra cápsula desenvolvida também é o que eles chamam de cápsula Simba, né? Essa cápsula é extremamente interessante porque ela permite a coleta de material do interior do intestino delgado e permite analisar então a microbiota e analisar a metabolômica desse líquido intestinal. Por exemplo, avaliar a presença de ácidos graxos de cadeia curta e ácidos biliares e sais biliares nesse material coletado, e então associar essa metabolômica a diferentes alterações da microbiota. Essa cápsula ainda permite uma análise mais específica, um diagnóstico mais preciso, por exemplo, de supercrescimento bacteriano e até fúngico de intestino delgado. Eu trouxe aqui um filmezinho para a gente mostrar como funciona essa cápsula. Então, o paciente ingere essa cápsula pela boca, essa cápsula tem uma cobertura externa, ela é engolida, ela chega então até o estômago, né, passa por todo o estômago, e quando ela entra no intestino delgado, vocês vão ver daqui a pouco, ela perde essa cápsula, essa cobertura externa, que permite com que não haja contaminação, então, da microbiota da boca e do esôfago na cápsula. Vocês veem que abrem agora uns buraquinhos do lado dessa cápsula e permite agora essa cápsula coletar o material intestinal, e que posteriormente vai ser analisado com a recuperação dessa mesma cápsula nas fezes. Voltou, né? Então, é um método interessante, novo, e que está se desenvolvendo de uma maneira bastante rápida. Você vê que esse é um trabalho da Universidade de Calgary, no Canadá, e também da Austrália. Essa cápsula coletora intestinal, então, é capaz de analisar a microbiota metabolômica com o intuito de aumentar a acurácia diagnóstica e acompanhar tratamento. Resposta, por exemplo, à dieta, eventualmente a suplementação com probióticos, prebióticos, simbióticos, etc.
Outro trabalho interessante foi esse trabalho ucraniano, em que se avaliou, a suplementação com uma combinação probiótica. Eles não colocam exatamente quais as cepas utilizadas, mas era um conjunto de Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterias e Saccharomyces boulardii. Compararam a suplementação dessa combinação probiótica com colistinamina em pacientes com síndromes diarreicas, normalmente associadas então a uma absorção de sais biliares. E eles perceberam que a resposta à suplementação com esses probióticos foi melhor do que a resposta encontrada com a suplementação com colistinamina. O único detalhe é que demora um pouco de tempo para os probióticos fazerem efeito, mais ou menos em torno de 2 meses. Mas, de qualquer jeito, eles mostraram que é possível cepas probióticas produzirem hidrolase de sais biliares e participassem diretamente, então, na condução de pacientes com síndrome diarreicas funcionais, diarreia funcional, síndrome irritável com predomínio de diarreia e mesmo na dispepsia funcional. Começam a aparecer também o que a gente chama de probióticos modernos, né, que são os probióticos de nova geração, que são novos gêneros e espécies que estão sendo trazidos e estudados como probióticos, do mesmo jeito que começam a surgir também o que a gente chama de probióticos turbinados, que são cepas específicas que têm o seu material genético modificado artificialmente para que faça alguma coisa específica. Por exemplo, o que a gente fala sempre são probióticos turbinados para a produção, por exemplo, de vitamina B12, para serem utilizados em pacientes veganos ou vegetarianos, por exemplo. Mas uma das cepas, gêneros e espécies que têm sido cada vez mais estudados e que ainda não ganharam o mercado porque necessitam ainda de trabalhos mais específicos no que diz respeito à sua eficácia e também à sua segurança, por exemplo, a Akkermansia mucinifera. Esse bichinho é extremamente importante, porque ele mantém a produção de muco e bicarbonato de muco pela mucosa intestinal e participa diretamente na manutenção e correção do aumento da permeabilidade intestinal encontrada em doenças funcionais. Nesse trabalho, que tem o problema de ter sido conduzido pela própria empresa que produz esse probiótico, se mostrou que a Akkermansia mucinifera é bastante útil na modulação do eixo cérebro-intestino em pacientes com síndrome de intestino irritável. Ou seja, existe um efeito indireto sobre o eixo cérebro-intestinal que se nota muito bem nesse pôster apresentado. O interessante também é que o efeito placebo secundário no tratamento dos pacientes funcionais, ele aconteceu mais em pacientes que tinham síndromes, que tinham score de sintomas mais baixo no início do estudo. Quanto mais alto o score de sintomas iniciais nesse protocolo aqui, melhores foram os resultados com a suplementação com a Akkermansia mucinífera. Esse outro trabalho aqui, o que é um trabalho italiano e de meta-análise de revisão sistemática de pacientes com síndrome de intestino irritável e dispepsia funcional. Esse trabalho analisou mais de 45 mil participantes de diferentes protocolos e analisou qual é a incidência do desenvolvimento de síndrome de intestino irritável, dispepsia funcional pós-infecciosa. E o que eles viram é que, nesse grupo estudado, 11,4% dos pacientes desenvolveram síndrome de intestino irritável pós-infecciosa, e esse dado aqui está errado, mais ou menos 9 alguma coisa pacientes desenvolveram dispepsia funcional. As infecções mais relacionadas com o desenvolvimento de síndromes funcionais foram infecções secundárias a eumintos e protozoários. Então, isso é extremamente interessante, especialmente protozoários podem desencadear síndromes funcionais, especialmente a giardia, e protobactérias. Esse filo aqui a gente encontra a Yersinia, o Campylobacter jejuni, por exemplo. E também está se notando claramente o desenvolvimento de doenças funcionais pós-infecciosas associadas à infecção pelo SARS-CoV-2. Uma das coisas que a gente tem, então, como base da fisiopatologia das síndromes funcionais é o aumento da permeabilidade intestinal.
Esse é um trabalho também do grupo italiano, em que a gente tem pesquisadores bastante importantes aqui assinando esse trabalho, como o professor Vincenzo Stanghelini, o professor Giovanni Barba e o professor Eduardo Savarino. A análise, então, da permeabilidade intestinal, se está aumentado ou não em pacientes com síndrome irritável, mostrou que sim, participa, aumento da permeabilidade intestinal em praticamente todos os pacientes, e que existe uma correlação direta entre o aumento da permeabilidade intestinal e sintomas intestinais e extraintestinais, ou seja, quanto maior o aumento da permeabilidade intestinal, maior a intensidade e frequência dos sintomas. Devem surgir cada vez mais opções, dentro da farmacologia e dentro da suplementação probiótica, para que a gente possa corrigir de uma maneira mais direta o aumento da permeabilidade intestinal. Isso pode trazer impacto direto na condução de pacientes funcionais. Uma coisa importante também, que foi avaliada por um grupo de vários pesquisadores, e aqui a gente tem, por exemplo, o grupo do professor Simmering, mas junto aqui com o professor Brian Lacey e o pessoal dos Estados Unidos, mostrou que houve uma diferença muito grande da prevalência da síndrome irritável com a mudança dos critérios diagnósticos de Roma 3 para Roma 4, especialmente a diminuição da frequência com que o paciente precisa ter dor abdominal, que agora é de uma vez por semana e era de 2, 3 vezes por mês, fez com que a prevalência da síndrome irritável caísse bastante. Então, eles sugerem uma revisão na definição de síndrome irritável para o próximo encontro, que seria vai ser publicado provavelmente em 2026, de Roma 5, voltando, reavaliando direitinho, novamente, a frequência com que os sintomas têm que aparecer, porque, segundo eles, os critérios de Roma 4 limitam o diagnóstico de síndrome do intestino irritável e impedem, então, o tratamento adequado para vários pacientes que poderiam se beneficiar disso. Esse é um outro trabalho extremamente interessante, um grupo japonês, em que tentou avaliar, então, a atividade mental de pacientes com doenças funcionais e sem doenças funcionais, quando entravam em contato visual com diferentes alimentos, mostrando que a modulação central em pacientes com síndromes funcionais ocorre de maneira diferente do que em pacientes que não têm síndromes funcionais. Especificamente interessante foi que houve quase um consenso que os pacientes mostravam ação cerebral, né, quando viam alimentos ricos em gordura, mostrando que existe em boa parte dos pacientes uma pré-concepção de que vão passar mal, mesmo antes de ingerirem um alimento específico. Esse estudo foi feito através de uma espectroscopia e que traz também uma informação interessante, que talvez no futuro a gente possa utilizar essa espectroscopia funcional como uns métodos, inclusive, de diagnóstico e acompanhamento de pacientes com síndrome irritável, inclusive podendo orientar o tipo de dieta que vai ser instituída para cada um desses pacientes. E para terminar, 2 trabalhozinhos, saindo um pouquinho da parte de síndrome irritável e dispepsia funcional. É esse trabalho avaliando o refluxo laríngeo, já que o professor Bravin gosta do assunto, né? Esse grupo aqui, de Israel, de Tel Aviv, estudou então pacientes com manifestações laríngeas da doença do refluxo, e eles chegaram a uma conclusão que a gente já tinha chegado há um tempo atrás, de que muito poucos pacientes com síndromes laríngeas têm impedância ou pH-metria alterada. A grande maioria não tem qualquer alteração de impedância ou pH-metria. Houve uma relação direta, né, da doença, das manifestações laríngeas com outras síndromes funcionais, com síndrome irritável, dispepsia funcional e pirose funcional. Então, esse estudo reforça as informações antigas de que existe pouca relação dos sintomas laríngeos com o refluxo, muito mais existe relação com sensibilidade laríngea com os sintomas apresentados. Então,
na como, inclusive na doença do refluxo clássica, né, os sintomas dependem da lesão, mas depende também da sensibilidade do órgão a essa lesão instituída. E no caso das manifestações laríngeas, é muito mais um problema de sensibilidade do que especificamente de lesão da laringe. E cada vez mais a gente vê trabalhos com esofagite eosinofílica, doença que tem aumentado a sua incidência e, consequentemente, a sua prevalência de forma galopante nos últimos anos, especialmente depois da epidemia do SARS-CoV-2. E esse estudo conduzido pelo pessoal lá do professor Talley, na Austrália, na Universidade de Newcastle, tentou entender quais seriam os fatores de risco para o aparecimento da esofagite eosinofílica. Como os senhores veem aqui, são vários os fatores de risco estudados, e o que ele chegou à conclusão é que, pelo menos nesse grupo de pacientes australianos, pacientes com esofagite eosinofílica, primeiro, têm menos chance de desenvolverem síndromes funcionais; segundo, têm mais chance de ter intolerância ao trigo; têm mais chance de terem doença do refluxo e, estranhamente, mais chance de serem infectados pelo Helicobacter pylori. Existe uma clara associação com doenças TH2 dependentes, como asma e outras atopias. Bom, concluindo então essa apresentação, a gente pode dizer que as doenças do eixo cérebro-intestino representam uma quantidade substancial de pacientes que procuram o clínico. São doenças crônicos e que tendem a retornar várias vezes nos nossos consultórios, apresentam um prejuízo de qualidade de vida extremamente importante, o que faz com que seja muito importante também sabemos reconhecer, tratar e acompanhar esses pacientes de forma adequada. A fisiopatologia aqui é bastante complexa, envolve uma série de fatores intestinais e extraintestinais, e cada vez mais a identificação de fatores fisiopatológicos específicos relacionados com cada paciente vai direcionar o tratamento, o acompanhamento e o prognóstico desses pacientes funcionais. É isso aí. Bravin, com você, garoto. Sim. Boa noite a todos. Mais uma noite de aprendizado aqui, uma imersão aí no que há de mais novo em gastroenterologia e doenças funcionais. Professor Barbucci sempre dando um show, né? Mas sempre trazendo também algumas dezenas de pulgas que ficam atrás da nossa orelha, né? E a gente sabe que, no fundo, a gente sempre deve personalizar a abordagem dos pacientes com doenças funcionais, né? Na condição hoje de moderador, eu, na verdade, apesar de ter várias perguntas aqui, né, eu vou passar a palavra para o professor Alexandre Buzait, nosso amigo, e que é um médico assim de grande experiência aí na área de gastroenterologia, e que eu gostaria que você iniciasse as suas considerações. Boa noite, professor. Boa noite, Bravin. Boa noite, Brasil. Que noite maravilhosa do NAFAD com o professor Barbucci. Me senti em Copenhague. Eu acho que hoje o Barbucci é o nosso Douglas Drossman do Brasil, porque realmente o que ele trouxe, o que ele traz de conhecimentos para a gente é uma coisa que, cada palestra que eu acompanho, eu sinto que eu consigo crescer mais com o professor Barbucci. E ele muito nos ensina, graças a Deus. Barbucci, eu acho que a gente tem que trazer alguns conceitos para realmente descomplicar o conceito da doença síndrome do intestino irritável. E para se descomplicar, eu queria que você pudesse trazer algumas considerações quanto à associação de algumas cepas, tipo o Bifidobacterium longo, com lactobacilos helvéticos, por tratamento com 12 semanas, para você tentar suprimir a hipersensibilidade visceral. Eu gostaria que você dê as tuas considerações do nosso mundo real. 12 semanas continua, 12 semanas não deu certo, para. E o que você acha dessa associação? E se você tecesse alguns comentários sobre como que deve ser o nosso tratamento da microbiota, quantidade, cepas, de tentar não ser manipulado e ser de origem que você possa ter uma altíssima confiabilidade. E parabéns pela palestra. Obrigado, Buzait.
Com certeza, né, a suplementação com probióticos, ela traz influência na condução de pacientes com síndrome do intestino irritável. O grande problema com relação aos probióticos é que a gente tem diferentes probióticos, diferentes cepas, né, e que podem ter diferentes efeitos em diferentes pacientes e no mesmo paciente, dependendo de vários fatores, como medicamentos dados em conjunto, a própria idade do paciente, clima, etc., local onde foi conduzido o trabalho. Essa associação que você mencionou é uma associação que já tem alguma evidência, sim, de que pode nos ajudar bastante na correção dos sintomas da síndrome do intestino irritável, melhorando o ritmo intestinal e dor abdominal, mas também ela tem um diferencial que é o seu efeito psicobiótico, né? Essa associação é uma associação que se mostrou que tem poder ansiolítico, por exemplo, e isso pode auxiliar, sim, bastante as síndromes funcionais, já que, como a gente mencionou, a modulação central é extremamente importante como fator fisiopatológico da síndrome, né? E presença de ansiedade, depressão, são coisas que, com certeza, exacerbam os sintomas e aumentam a frequência com que os pacientes têm desconforto. Então, essa cepa pode ser uma opção nessa indicação, sem dúvida, e tem substrato científico para que possa ser utilizado para essa indicação também. O Buzaide, complementando, a gente tem participado de vários encontros com Oi, psiquiatras e com colegas da geriatria. neuromoduladores. Tua opinião sobre tricíclicos, inibidores de recaptação de serotonina? Oi? Desculpa. Pode falar, Buzaide, pode falar. Opinião do professor Barbucci sobre neuromoduladores tricíclicos nas formas diarreicas, inibidores de recaptação de serotonina nas formas constipantes, iniciar com que dosagem? E qual a sua opinião sobre o nós, gastroenterologistas, cada dia mais avançando nessa neurogastroenterologia que o Fábio Teixeira tanto fala, tanto divulga, que eu estou desenvolvendo mais, ou trabalhar com uma equipe multidisciplinar e ter um professor Calil na nossa equipe, que é muito difícil ter um Calil distribuído no Brasil inteiro, né? Você quer falar alguma coisa, Fábio? Antes? Não, era só para poder fechar o que a gente tem observado, além da evidência científica que o Barbucci nos trouxe, a experiência que hoje nós temos com essas duas cepas, com a equipe da psiquiatria, da neurologia e da geriatria, está sendo uma coisa muito, muito importante, esse conhecimento da experiência brasileira, como droga coadjuvante. Não como droga de tratamento de primeira escolha para síndromes neurológicas, mas como coadjuvante, podendo melhorar muito a qualidade de vida, a percepção dos sintomas e a reação dos sintomas. Talvez tudo aquilo que o Barbucci nos trouxe, essa mudança onde a gente poderia ter vários chaves que poderíamos acessar a esse eixo. Eu acho que a microbiota também é uma dessas chaves. O que ele talvez sempre traz e foi batido lá nas sessões, aquele paciente que responde, tudo bem. O paciente que não responde, você realmente não tem o porquê utilizar. Acho que o paciente, e como o Bravin coloca sempre, é personalizar. Você vai fazer aquela observação para esse paciente que tem essa lacuna sintomática. Se o paciente responde, realmente é uma possibilidade para uma manutenção. Agora, Barbucci, fale um pouquinho. A gente ouviu lá algumas palestras sobre neuromoduladores. O que você passa a ter de observação? Isso que o Buzaide trouxe para a gente. Então, teve uma palestra interessante basicamente sobre o controle da dor em pacientes com síndromes funcionais e até com doença inflamatória intestinal. E, basicamente, o que foi colocado é isso que a gente tem falado sempre. Então, a gente tem várias opções de neuromoduladores. Primeira coisa é que o termo antidepressivo, antipsicótico, ele deve ser evitado, inclusive de ser comentado com os nossos pacientes, porque isso acaba criando um estigma de que o paciente é maluco e muitas vezes ele não consegue entender a coisa. Mas sempre antes de se dar um neuromodulador, é importante que a gente tente explicar para os nossos pacientes o porquê esse neuromodulador vai ser dado. Esse neuromodulador vai ser dado não só para
eventualmente tratar uma ansiedade ou eventual depressão leve que o paciente apresenta, mas porque esse neuromodulador apresenta uma ação direta sobre o intestino, sobre o tubo digestivo, atuando diretamente sobre a motilidade, alterando diretamente sobre as secreções intestinais e modulando a sensibilidade visceral, né? Então, isso é extremamente importante. Dos neuromoduladores, o que a gente tem é que modula mais a dor abdominal, isso ficou bem claro lá, eles repetiram inúmeras vezes, são os tricíclicos mesmo. Só que esses têm contra eles o problema de terem um efeito sedativo, poderem trazer ganho de peso, pode interferir diretamente na motilidade intestinal, e isso pode ser legal para quem tem diarreia, mas não é muito bom para quem tem constipação, né? A ação desses neuromoduladores acontece não só porque existe um efeito serotoninérgico, mas porque existe ação em vários outros receptores intestinais. No caso dos tricíclicos, por exemplo, a atuação sobre receptores muscarínicos e sobre receptores de histamina, especialmente do tipo 1, é bem claro como parte de ação desses medicamentos. Os serotoninérgicos, a gente já vai preferir em pacientes mais constipados, se bem que por Roma 4 eles contraindicam o uso de receptores de antidepressivos serotoninérgicos clássicos, né? Não existe indicação por Roma 4, mas na revisão depois que foi publicada em 2021 pelo professor Drossman, ele coloca várias opções aqui. No caso de diarreia, então, a opção seria a paroxetina, que teria uma ação antidiarreica, e no caso de constipação, os outros serotoninérgicos, evitando-se então o uso da paroxetina. Os tetracíclicos, eles não conversaram, não falaram muito, mas é uma informação importante que realmente o professor Talley trouxe para a gente naquela discussão de caso, né, Fábio? O que ele falou é que em pacientes dispépticos funcionais, existe um trabalho muito bem conduzido pelo grupo do professor Tack, que mostrou muita melhora de dispépticos funcionais com mirtazapina. Mirtazapina, como vocês sabem, é um tetracíclico, leva a um aumento de peso e pode levar muita sonolência, desconforto, etc. Então, a recomendação que a gente tinha era começar com doses extremamente baixas de mirtazapina, 7,5, 15 miligramas. E o que o professor Talley falou é que a mirtazapina, diferentemente de outros neuromoduladores, os efeitos colaterais são piores quanto menor é a dose utilizada. Então, apesar dele começar também com 15 miligramas por dia, se o paciente tiver efeito colateral, ele não diminui a dose, ele aumenta a dose, ele passa para 30 miligramas por dia. Então, isso é uma dica legal, que eu, sinceramente, eu nunca, assim, não parece lógico, né? Mas ele falou com um grau de certeza bastante grande e parece que houve concordância do TAC quando ele falou isso. Então, se dois caras desse nível falam isso, a gente tem que acreditar que deva ser verdade mesmo. Então, é uma opção. E outra história é o uso de moduladores do humor, né? Que muitas vezes a gente tem um certo receio de utilizar esses medicamentos, e eles mostraram lá trabalhos que mostram que os europeus, os americanos também se sentem do mesmo jeito. Quando é para dar antidepressivo ainda vai, mas quando é para dar neuromodulador, modulador do humor, eles ficam meio reticentes. A gente usa pouco quetiapina, por exemplo, que representa uma alternativa muito interessante na condição de pacientes, especialmente com intestino irritável. Então, a escolha do neuromodulador vai depender basicamente do sintoma predominante que o paciente apresenta, vai depender do como é o paciente, se é gordo, se é magro, se tem algum problema de diminuir a libido ou não, se o paciente dorme bem, se ele não dorme bem, e assim por diante. Se mais é dor, se mais é controle da motilidade, isso que vai nos dizer qual é, e é claro, a doença funcional, né? Por exemplo, mirtazapina para intestino irritável não tem evidência de que funciona. E esse talopram para dispepsia funcional é praticamente inútil, e assim por diante. E é interessante isso que o Barbucci colocou, a mirtazapina para aquela paciente que está perdendo peso, numa dispepsia funcional, com síndrome de vômitos cíclicos, paciente que entra num ciclo de vômitos, um paciente que entra em náuseas, muitas vezes intoleráveis,
a mirtazapina, eles mostraram lá que tem essa eficácia e que a gente pode ter segurança em aumento da dose. Então, às vezes, a gente ficava segurando, buscando alternativas e realmente mostrou isso para o Sultalen. É, Eu acho que esse resumo que o Barbucci trouxe para a gente, Buzaide, mostra principalmente que nós vamos personalizar cada paciente. Vamos ter ideia, a percepção que o paciente tem do sintoma, a interpretação que esse paciente está dando àquele sintoma, o momento de vida e a reação que esse paciente dá ao sintoma, se é uma reação de medo, se é uma reação de hipersensibilidade, de queda do humor, o quanto que isso está afetando na sua vida, na sua arquitetura do sono, o quanto que está trazendo de absenteísmo e queda da estabilidade de vida e como o paciente está nesse momento se percebendo. Então, aí onde entra também o estabilizador do humor e o paciente que pode, em algum momento como esse, desencadear fugas, começar a ter compulsões alimentares, e a gente precisa controlar isso daí. Paciente, o Mirta trabalha, o Micael trabalha com obesidade, sabe o quanto que esse paciente que trabalha com um estado de hiperansiedade, hipersensibilidade, busca fugas. E a fuga, muitas vezes, é a alimentação e entra numa síndrome cíclica da compulsão alimentar. Então, nós precisamos dominar a neurogastroenterologia. Para vir? só complementando e reforçando o que o professor Barbucci falou em relação à mirtazapina, eu tenho um irmão que é clínico de dor, e essa observação de menos efeito colateral com doses maiores já foi observada há muito tempo. E ele sempre me falava isso, meu irmão sempre colocava isso, e é uma observação interessante. Agora, me chamou a atenção esse posicionamento da Associação Americana de Gastroenterologia em relação ao vômito cíclico, que ele não colocou a mirtazapina assim como primeira escolha, sabe? Isso aí me chamou a atenção e, classicamente, eles respondem muito bem, né? Eu Para vômito ciclo, a primeira opção é tricíclico. Sim, Tá? sim, E isso mesmo. depois, na verdade, o que se usa mais é anti-enxaquecoso. Esse é sim. o. Então, Com coenzima. Eles Sim, colocaram com lá. enzima, sim, isso mesmo. Vamos seguir adiante, para a gente dar oportunidade para a plateia, chamar a professora Eltia, antes de passar para o professor Micael. Por favor, Eltia, o que tem aí da plateia aí para gente? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse circuito. Parabéns, doutor Barbucci, uma excelente apresentação, trazendo aí algumas novidades, algumas coisas que a gente já imaginava também a respeito aí das doenças funcionais. Só falar aqui, o professor Geoffrey também reforça a questão da mirtazapina, que em dose maior dá menos sono por ativar outros receptores que em dose menor não atua, como a gente já estava falando aí, né? E já tinham perguntado realmente sobre neuromoduladores, e uma outra que a Agatha está pedindo para repetir, as cepas que foram faladas aí pelo professor Buzaide, para saber quais eram essas cepas. Professor Buzaide? Parece que ele... Parece Tá no Tá mudo, sem Buzaide. áudio. ele falou é o Lactobacillus helveticus Então, o Barbucci falou da R52. cepa da quemância e dessa associação do bicho do bactério longo com o helvético. Eu acho que o que o Fábio mesmo acabou comentando, essa associação é muito boa e, na minha experiência, eu uso por 12 a 16 semanas. Eu estou obtendo um bom efeito com tudo isso. Se não der efeito, eu suspendo automaticamente e vamos tentar ver outras cepas, outra quantidade de cepas, e cepas sempre de qualidades, provenientes de um bom local. O professor Barbucci já deu várias aulas sobre a proveniência dessas cepas, a qualidade dessas cepas, a quantidade dessas cepas, e delas serem realizadas com uma boa procedência e não de manipulação. Então, acho que nós temos muita coisa que aprender, muita coisa que desenvolver, e muita
coisa que melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque eu acho que esse mal-estar, essa distensão, essa formação de flatulência, aumento da cintura abdominal, dá uma qualidade de vida péssima ao nosso paciente e tem que ter uma relação médico-paciente muito grande. Porque hoje eu tive 2 casos de pacientes que vieram com enterotomo, enterorressonância, colonoscopias de 10 colonoscopias anteriores, já tinham tratado com metsalazina, com corticóide, achando que era doença inflamatória intestinal. Não era doença inflamatória intestinal, ela se incluía nos critérios de síndrome do intestino irritável, mas estava sendo tratada por outros médicos como doença inflamatória intestinal, estavam quase indicando biológico para essa paciente, pelo predomínio diarreico dela. Então, acho que tem que ter uma relação médico-paciente muito importante, muito intensa. Eu acho que o professor Barbucci pode tecer considerações maiores sobre essa relação médico-paciente, como construir isso hoje na nossa medicina de convênios, essa verticalização que vem acontecendo com a medicina, como construir esse relacionamento para que o paciente tenha certeza de que nós estamos hoje compartilhando e compartilhando com eles é o melhor para a qualidade de vida dos mesmos. Muito bem. Alguma consideração, professor Barbucci? Não, só para colocar direitinho o que o Buzaide falou, porque o efeito, então, normalmente a gente suplementa probióticos por um período mínimo de 30 dias, né? É o mínimo que a gente pode esperar para a gente ter algum tipo de resposta. 2 meses, 3 meses, talvez seja até melhor, mas pelo menos 30 dias é o suficiente para que a gente tenha uma ideia se o paciente está tendo alguma resposta com aquela cepa ou combinações de cepas, e não respondendo, isso não quer dizer que não vai responder a outra cepa ou outra combinações de cepas, né? Como efeito é sempre específico e pode variar muito de paciente para paciente, a não resposta a um probiótico não quer dizer que não vai responder a outros. Então, a gente pode tentar outras combinações, outros probióticos, mas sempre respeitando e tendo certeza da qualidade e da segurança da suplementação da cepa escolhida, né? Muito bem, vamos seguindo. Maurício, Oi? só Por aproveitar favor, que está sendo, só Sim. aproveitar que está sendo falado de neuromodulador, uma pergunta aqui da plateia que é interessante, dos pacientes que já estão em acompanhamento na psiquiatria devido a depressão e ansiedade, em uso de sertralina ou fluoxetina, como manejar esses pacientes? Como é que a gente pode organizar essas medicações desse tipo de paciente junto com o psiquiatra? Eu acho que isso é um grande desafio, né, para todos nós. Eu acho que o segredo é a gente conversar com o psiquiatra, Lógico. entendeu? Porque às vezes o Conversar. psiquiatra indica um neuromodulador que não é aquele ideal para o nosso paciente no que diz respeito ao ponto de vista gastrointestinal. Eu canso de ver Inclusive, isso. pode piorar. Inclusive pode piorar. Então, às Sim, vezes, sem o dúvida. segredo é a gente ter que conversar. Olha, preciso de um que não me prenda o intestino. Não adianta você me dar 300 miligramas de amitriptilina para o meu paciente, porque ele tem constipação. Então, Sim. vamos tentar outra coisa, né? Na verdade, a gente sempre tem que buscar dentro da literatura neuromodulação que é melhor do que placebo, né? E sempre personalizar, né, professor Barros? Sem dúvida, é aquilo que a gente já falou. Quando a gente vai escolher um neuromodulador, eu preciso saber, meu paciente não dorme, é gordo, é magro, tem libido, não tem, e a gente vai direcionando de acordo com o efeito adverso dos neuromoduladores e, é claro, de acordo com a evidência que a gente tem com cada um deles em diferentes diagnósticos funcionais, o que é melhor, o que o nosso paciente se adapta mais. É basicamente isso. Outra coisa interessante que se discutiu lá no EGW foi o receio que a gente tem de fazer associação de neuromoduladores, né? Então, um dos casos que discutido foi, está tomando fluoxetina, não está resolvendo, o que eu faço? Eu troco a fluoxetina por um tetracíclico, eu associo mirtazapina à fluoxetina, eu associo um modulador de humor à fluoxetina, o que eu faço, né? E realmente parece que há um consenso entre o pessoal de lá, e eu acho bem coerente isso, que a gente precisa tomar cuidado com a associação medicamentosa de medicamentos, especialmente de ação neuromoduladora. Quando a gente resolve associar alguma coisa, é importante que a gente nunca associe medicamentos de mesmo mecanismo de ação, né?
Eu não vejo muito sentido, por exemplo, de usar fluoxetina e sertralina no mesmo paciente. Ou uso um, ou uso outro, né? Mas sempre quando houver associação, é interessante que a gente converse de novo com o psiquiatra, porque se tem alguém que sabe, que não tem medo de associação de neuromodulador, é psiquiatra. E isso deixa a gente muito mais tranquilo e seguro de fazer eventuais associações. Mas quando começa a associar muita coisa, eu prefiro sempre a consulta do psiquiatra dando ok. Se a gente joga no interação medicamentosa, agora é muito comum esses sistemas de receita digital, praticamente tudo tem interação, né? E muitas vezes as interações acabam levando a complicações graves, especialmente arritmias cardíacas, por exemplo, e às vezes a gente esquece que o nosso paciente não é só intestino e estômago, ele tem coração, tem pulmão, tem tudo isso, e tem rim, tem fígado, e a gente precisa tomar cuidado para que a gente não cause mais mal do que ajude. Gostaria de O lembrar que, Bravin, Eu também. apesar da maioria dos trabalhos avaliarem, né, o tempo zero e 2 meses de neuromodulação, o ideal é que seja estendido aí para pelo menos 6 meses para uma avaliação mais bem fundamentada, né? Aí, possivelmente, ou aumentar a dose ou retirar progressivamente de acordo com a resposta clínica. Vamos o seguir Bravin, aqui e chamar o É, Oi, Bravin, só doutor para a gente poder Fábio. fechar esse ciclo de neuromodulação, Sim. eu gostaria de trazer o olhar do Barbucci para duas drogas, buspirona e pregabalina. A gente ouviu lá em algumas apresentações. Qual é o seu olhar quando você realmente visualiza que tem uma possibilidade prática para nossos colegas e como a gente poderia orientar para utilizar melhor, tanto para dispepsia quanto para modulação tosse, modulação de orofaringe, para globos? Os GABAérgicos, eles têm sentido de serem utilizados em qualquer síndrome álgica, né? Então, intestino irritável, dispepsia funcional, mais especificamente. Eu tenho uma boa experiência dos GABAérgicos também na condução, por exemplo, de manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, especialmente laringite, tosse, né? A gente tem resultados muito bons. Lembrando que as doses que a gente utiliza para essa indicação são doses um pouco maiores do que a gente utilizaria, por exemplo, para tratar dispepsia funcional. Mas são medicamentos interessantes, têm uma ação analgésica, têm uma ação ansiolítica, são bons indutores do sono. Então, o paciente ideal é aquele paciente com uma ansiedade leve, que tem dificuldade para dormir, tem qualquer síndrome álgica. Os GABAérgicos são uma opção interessante. Com relação à buspirona, a buspirona é um agonista 5-HT1A. Então, age diretamente receptores 1A da serotonina e é um importante modulador da acomodação gástrica. Então, para dispepsia, especialmente se houver suspeita de alteração de acomodação, pacientes com síndrome de desconforto pós-prandial, ou mesmo pacientes com gastroparesia documentada, eu acho que a buspirona é uma opção interessante. Tem esse efeito motor e, como o próprio nome comercial traz, tem um efeito ansiolítico interessante. É um pouco sedativo, mas quando o paciente responde, a buspirona responde muito bem. É uma droga que eu gosto muito de utilizar e aprendi isso com o professor Zaterka, quando eu fazia consultório no consultório dele lá. Ele usava bastante buspirona desde sempre. Então, a experiência que nós temos com essa droga também é muito antiga, é um medicamento já que está há muitos anos no mercado. Nas síndromes intestinais, eu não vejo muita indicação para buspirona, mas na parte alta, especialmente dispepsia funcional, e se tiver retardo de vazamento gástrico ou alteração de acomodação gástrica, a buspirona tem lugar. Então, vamos seguir, Fábio? Professor Podemos? Micael aí, vamos fazer as suas considerações para a gente seguir Boa noite, adiante. Boa pessoal. noite. Agradeço a oportunidade aí. Parabéns, doutor, pela aula que presenciamos agora. Realmente, o Congresso trouxe várias nuances lá para a gente de aplicabilidade de algumas coisas, onde estamos, várias aulas no final do dia, tinham vários momentos que realmente fazendo alguns resumos. E uma coisa que sempre tem, por exemplo, assim, em dúvida no dia a dia, que muitos questionamentos até dos residentes, pessoal, inclusive dos pacientes,
Depois que o paciente respondeu, nós estamos falando de neuromoduladores, de probióticos que ajudam nessa neuromodulação. Se o paciente respondeu depois de uns 3, 4 meses e ficou estável, está bem, por quanto tempo que vocês mantêm, por exemplo, antes de pensar em retirar? 6 meses, 1 ano, 3 meses, 8 meses, para sempre? Para sempre não, né? Mas por bastante tempo. O probiótico e o neuromodulador. Com relação à parte de neuromodulação, que os psiquiatras falam e que isso foi reforçado lá, o tempo mínimo de Sim, tratamento para o paciente melhorar é 6 meses, 6 tá? meses. Então não se trata depressão, não se trata ansiedade, Sim, não se faz neuromodulação com menos de 6 meses. E se o paciente estiver indo bem, pode se estender isso até 1 ano sem problema nenhum. A partir daí, a gente vai rediscutir com o paciente a real necessidade do medicamento, tentar diminuir para a mínima dose eficaz ou eventualmente tirar o neuromodulador. Se a gente não conseguir, não há problema de se manter antidepressivo cronicamente. Inclusive, é importante que se diga, o uso crônico de antidepressivo aumenta a conexão neuronal cerebral, aumenta a produção de BDNF. Então, isso preserva a cognição, na verdade. Às vezes as pessoas têm uma falsa impressão que o uso crônico de neuromodulador pode aumentar o risco de demência ou de alterações de memória. Isso pode ser discutível com os ansiolíticos clássicos, diazepínicos, né, por exemplo. Mas com antidepressivo, isso não acontece, muito pelo contrário. São medicamentos bastante seguros para serem mantidos a longo prazo se houver necessidade. Os probióticos é basicamente a mesma coisa, né? Lembrando aqui que probióticos não são medicamentos, são suplementos alimentares. Então, o perfil de segurança aqui é muito maior, o grau de efeitos adversos encontrados é bastante pouco, né? Pode não funcionar, mas dificilmente piora alguma coisa. Então, uma vez a gente ajeitando uma cepa para o nosso pode manter paciente, assim. não vejo problema de mantê-la a longo prazo. Perfeito. E aproveitando o gancho já aí, você tem alguma experiência com carbamazepina para essas alterações intestinais, para essas coisas? Carbamazepina eu tenho mais experiência para tratamento de síndromes dos vômitos cíclicos, é uma alternativa, Uhum. e principalmente para tratamento de soluço crônico, tá? Então, quando a gente fala de síndrome de vômitos cíclicos, a gente vai usar então medicamentos de ação anti-enxaquecosa, né? E Sim, a carbamazepina pode ser um bom profilático para enxaqueca, mas também um anticonvulsivante. E o soluço é uma situação em que existe um fenômeno de reentrada sobre o diafragma, de maneira muito semelhante ao que a gente vê nas síndromes epiléticas ou em síndromes de arritmias cardíacas, como a fibrilação ou flutter ventricular e atrial. Então, os anticonvulsivantes no soluço, eles são muito bem-vindos e a carbamazepina a gente usa muito lá na HC. E tem vários pacientes com soluçando por meses, anos às vezes. Então, a gente usa e a gente associa muito nessa situação. Carbamazepina com baclofeno, eventualmente com ampliquitil e com qualquer tipo de anticonvulsivante aí. Muito bom. Doutora Elti, alguma pergunta aí da plateia? Não, até o momento não. Eu gostaria Opa, só de fazer uma pergunta. deve. Professor Barbucci, o senhor estava falando dessa história aí, desses estudos da cápsula para avaliação de microbiota. O senhor acha que isso vai ser viável para ser feito realmente nos nossos pacientes, na nossa realidade, para avaliação dessa microbiota? O que isso vai mudar na conduta desses pacientes? Então, eu acho que primeiro a análise da microbiota intestinal, do jeito que é feita hoje, ela traz muito pouca informação relevante para a gente na condição dos nossos pacientes. Isso onera a investigação e, na minha opinião, traz muito poucas informações. A cápsula, ela tem a vantagem de avaliar a microbiota de intestino delgado, né? Coisa que a gente não consegue fazer quando a gente analisa as fezes, por exemplo, né? No momento, eu acho isso bem inicial ainda, mas isso pode trazer vantagem na modulação, na adequação do tratamento do paciente.
Muito provavelmente em centros mais avançados, o que vai se fazer é o seguinte: eu tenho determinada síndrome funcional e eu resolvo instituir determinado tipo de dieta ou suplementar com probiótico o meu paciente. Eu analiso a microbiota do intestino delgado dele antes e durante a suplementação e vejo o que mudou, né? Se tem alguma mudança que a gente acha desejável ou benigna para ele, né? Então, e existem certos padrões de microbiota que podem se correlacionar com diferentes, vamos dizer assim, respostas até a diferentes medicamentos. Isso também pode ajudar. É muito importante, são muito importantes esses trabalhos agora, por exemplo, para diagnóstico mais preciso de síndrome do supercrescimento bacteriano, né? A gente tem essa cápsula permite com que a gente colete material do delgado sem que haja contaminação de outras partes do tubo digestivo, né? Então, para diagnóstico, por exemplo, de supercrescimento fúngico, acho que vai ser bastante interessante esse tipo de ajuda, né? Correto. Então, agora eu acho que mais uns anos a gente vai estar utilizando isso sim. É claro, depende de quão acessível vai ser isso daqui a um tempo, né? Agora só falta a minha participação. Como eu disse que eu tinha algumas dúvidas, professor Barbucci, tem tempo aqui. Você me cutucou aí na impedância e eu fiquei aqui pensando. A gente sabe que na prática clínica, e a gente que está acompanhando a literatura, infelizmente, praticamente nada prediz a resposta aos antissecretores de supostamente a laringite ser de refluxo, né? E o que a gente vê, na verdade, é a literatura fazendo um movimento muito interessante, que eu já tinha notado isso há mais de 10 anos, na minha prática clínica, que o paciente que se beneficiava com o uso de IBP era literalmente, estou falando com sintomas laríngeos, supostamente devido a refluxo gastroesofágico. Era justamente os pacientes que tinham síndrome esofágica associada, ok? Então, nesse grupo de pacientes, a gente vê a literatura mostrando um certo benefício com o teste terapêutico, né? Enquanto o grupo que não tem síndrome esofágica se beneficiaria com uma propedêutica para excluir a presença da doença do refluxo gastroesofágico. Mas, infelizmente, nem a impedanciometria vai predizer para nós a resposta ao tratamento antissecretor e nem mesmo cirúrgico, sabe? Alguns trabalhos fazem essa relação, mas não há consenso em relação a isso. O que a gente vê no último consenso da Sociedade Americana de Gastroenterologia sobre os sintomas extraesofágicos, eles abrem a oportunidade, tá? Dos neuromoduladores como uma perspectiva futura, sabe? E eu gostaria que o doutor Barbucci reforçasse para nós aquilo que ele já havia comentado em relação, número 1, à tosse crônica e, número 2, aos sintomas supostamente laríngeos. Tá? Como você faz, professor? Aquilo que a gente comentou até no trabalho dos israelenses ali, e você resumiu já bastante a conduta que a gente tem nessas síndromes atípicas ou extraesofágicas, né? Mas o raciocínio que a gente tem que ter, acho que é o mesmo que a gente tem na doença do refluxo clássica mesmo. A doença do refluxo, ela vai, primeiro, lesar mais ou menos o esôfago, ou vai lesar mais ou menos a laringe, ou lesar mais ou menos o pulmão, na dependência de 3 fatores. É o quanto volta de material agressor, o tempo que esse material agressor fica em contato com a mucosa e a resistência da mucosa a esse material. Isso vai determinar se eu vou ter lesão ou não vou ter lesão no esôfago, tá? A partir daí, é a sensibilidade esofágica que vai me dizer se o paciente vai ter sintoma, pouco, muito ou não vai ter nenhum, certo? Então, é esse balanço entre fatores de agressão e sensibilidade esofágica
que determina a apresentação clínica endoscópica da doença do refluxo e das doenças eventualmente associadas ao refluxo. Então, quando existe uma hipersensibilidade, seja laríngea ou o que for do esôfago, né, o uso de neuromoduladores aqui tem todo sentido de ser feito. Eu acho que a gente usa muito pouco o neuromodulador na doença do refluxo, porque a gente não consegue fazer o diagnóstico de sensibilidade esofágica aumentada de maneira adequada. A mesma coisa acontece nos sintomas laríngeos. A gente busca, e parece óbvio, se o paciente tem queimação na laringe e o otorrino diz que tem sinais de refluxo, né? Parece óbvio. Bom, se eu tenho queimação na laringe é porque o ácido está chegando até a laringe e está me queimando a laringe. Mas não chega. Esse é o Não problema. chega. Não chega. Na maioria É das mais vezes. importante o reflexo esôfago-brônquico do que a microaspiração. Muito bem. E se o Isso reflexo aí está definido. esôfago-brônquico é o principal, o que a gente pode fazer para diminuir o reflexo esôfago-brônquico? Eu vou diminuir o fator de agressão, que é o ácido, eventualmente outros líquidos, e vou diminuir a sensibilidade esofágica a esse estímulo abrasivo. Então, a gente cai na modulação da sensibilidade, entendeu? Não tem como escapar disso, na minha opinião. A arte toda é você saber lidar com quanto é de agressão, quanto é de sensibilidade, o que utilizar, como utilizar, por quanto tempo utilizar e em que paciente utilizar. Mas E complementando, acho aí, Barbucci, o que mais a gente observa é que esse eu acho que é a grande métrica do carimbo que a gente coloca como paciente, que é a doença refratária. Porque o que você falou, a gente precisa ter o diagnóstico preciso. Eu lembro como hoje, quando o Baravin começou os cursos como um todo, a primeira métrica que ele colocava de missão, de propósito da impedância, é tirar o paciente que está utilizando IBP, que não precisaria estar utilizando IBP. Então, esse paciente que muitas vezes recebe o carimbo de estar refratário, com intratabilidade, precisa sim de um apoio terapêutico, de um neuromodulador e de um diagnóstico de certeza. Tá? Complementando um pouquinho nessa esfera, aproveitando um pouquinho só de esôfago, Bravin, nós tivemos apresentações muito boas falando sobre Barrett, falando sobre controle, segurança e acompanhamento do Barrett, e tanto no pré quanto no pós-operatório, e como isso é impactante. Então, e também a esofagite eosinofílica. Como você vê hoje o inibidor de bomba, como você vê hoje a supressão ácida num paciente como esse para a esofagite eosinofílica e para o Barrett, querido Barbucci? bom, vamos começar pela esofagite eosinofílica, né? A participação dos inibidores de bomba de prótons na esofagite eosinofílica tem dois caminhos aí que a gente segue. Um caminho é a associação que a esofagite eosinofílica tem com a doença do refluxo, né? Indivíduos que têm refluxo acabam tendo um aumento da permeabilidade esofágica, isso aumenta a chance de passagem de antígenos alimentares para a parede esofágica, o que aumenta a chance de resposta eosinofílica, mastocítica, basofílica, linfocítica, o que seja. O contrário também ocorre em pacientes com esofagite eosinofílica, né? A degranulação eosinofílica interfere diretamente na função do esfíncter inferior esofágico, e isso pode fazer com que haja uma hipotensão do esfíncter e, consequentemente, refluxo. Do mesmo jeito que isso pode se relacionar também com uma alteração de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, levar inclusive à calase, vocês sabem disso. Então, aí o antissecretor, independentemente do que seja, mas especialmente o inibidor de bomba de prótons, teria essa função, então, de corrigir essa parte do refluxo. A outra ação é a ação imunomoduladora, que é exclusiva dos inibidores de bomba de prótons, que a gente saiba até o momento. Então, os inibidores de bomba de prótons, eles conseguem diminuir a degranulação eosinofílica, diminuir a degranulação mastocítica, inibem a maturação do mastócito, né? E isso faz com que a gente consiga ter um efeito imunomodulador e um efeito positivo na esofagite eosinofílica, mesmo sem haver doença do refluxo associada.
Existe também alguma evidência de que podem haver bombas de prótons na parede esofágica, né? E que poderiam ser essas bombas, então, ter a sua função modificada através do uso dos inibidores de bomba de prótons. Então, não existe outro antissecretor que tenha indicação para tratar a esofagite eosinofílica que não sejam os inibidores de bomba de prótons. Diferentemente da doença do refluxo, que na grande maioria das vezes a gente vai usar doses pequenas de inibidor de bomba de prótons, porque na grande maioria das vezes eu não preciso de grande inibição ácida para atingir os meus objetivos. Na esofagite eosinofílica, o recomendado são doses dobradas mesmo de IBP para que a gente tenha um resultado. Esse resultado ele pode ser até certo ponto previsível, dependendo de alguns fatores relacionados com o paciente. Por exemplo, dependendo do IMC do paciente, dependendo da contagem de eosinófilos periféricos e da dosagem de IgE sérica, eu consigo predizer de uma maneira razoável se o meu paciente tem mais chance ou menos chance de responder ao tratamento com inibidor de bomba de prótons. Então, essa é a história da esofagite eosinofílica. Com relação ao Barrett, o raciocínio é muito parecido, mas no Barrett a gente tem um detalhe. O paciente com esôfago de Barrett normalmente é um paciente com refluxo grave. São pacientes que têm mais hipotensão do esfíncter, são pacientes que têm mais hérnia de hiato, são pacientes que têm uma participação maior do refluxo biliar na gênese do epitélio barretizado. E, portanto, são pacientes que têm que receber algum tipo de tratamento antissecretor crônico, né? No Barrett, ou a gente opera o paciente para tratar o refluxo, ou a gente mantém o paciente com inibidor de bomba de prótons cronicamente. E por que o inibidor de bomba de prótons e não é um PCAB aqui? Porque o perfil de segurança do inibidor de bomba de prótons a longo prazo é com certeza muito mais estudado do que o perfil de segurança dos PCABs. Um medicamento a gente tem 40 anos de experiência, o outro a gente tem 6, 2, depende da droga que a gente vai utilizar. Além disso, aqui a gente entra novamente o efeito imunomodulador do inibidor de bomba de prótons, né? O consenso americano de Barrett, publicado, se não me engano, foi no ano passado, ele mostra que, mesmo em pacientes com esôfago de Barrett controlado, ou seja, pacientes submetidos a fundoplicatura, em que o refluxo foi totalmente tratado, se recomenda a manutenção desses pacientes com uso de inibidor de bomba de prótons em dose plena, pelo efeito teoricamente antineoplásico que o IBP exerce nesses pacientes. Usuários crônicos de IBP em Barrett têm menos displasia do que pacientes que não usam inibidores de bomba de prótons, né? Então, eu acho que essas são as considerações que eu acharia nessas duas indicações aí. Que a gente Antes mais viu lá. de passar para os colegas mais uma rodada, temos várias colegas e colegas nutricionistas e gostaria que você comentasse duas coisas, Barbucci. Quando você indica FODMAP, qual é o perfil do paciente que você indica? E quando retirar trigo ou trigo e leite de um paciente com esofagite eosinofílica? Bom, então vamos começar pela esofagite eosinofílica. As dietas na esofagite eosinofílica de restrição, elas fazem parte do tratamento, são uma opção que a gente tem. Normalmente a gente vai tratar mais com dieta, mais criança mesmo. É difícil os adultos aceitarem o tratamento dietético na esofagite eosinofílica, porque normalmente ele é bastante rígido. A resposta ao Six Food Elimination Diet, ela acontece em praticamente 80% dos pacientes, uma resposta interessante, mas é uma dieta extremamente difícil de ser conduzida a longo prazo. Do ponto de vista social e econômico, traz bastante impacto e eventualmente até psiquiátrico. Depois a gente pode conversar sobre isso. Então, fez com que se optasse por dietas menos restritivas na condução da esofagite eosinofílica. E aí surgiram o que a gente chama de 4 Food Elimination Diet, 2 Food Elimination Diet, 1 Food Elimination Diet. O One Food, sem dúvida, ele é representado pela restrição completa do leite, que estudos, especialmente em pediatria, mostram que o leite é talvez um dos principais culpados, vamos dizer assim, entre aspas, da esofagite eosinofílica.
né? Alguns optam pelo Two Food Elimination Diet inicialmente, e aí se associaria leite a trigo como os 2 alimentos a serem restritos. Então, é uma opção que a gente tem na condução da esofagite eosinofílica, junto com o uso de inibidores de bond prótons, os corticoides, a dilatação e, mais recentemente, os biológicos. Isso é uma opção do médico e do paciente, e eventualmente a associação de dieta com outros tratamentos pode ser interessante em pacientes mais refratários, né? Com relação aos FODMAPs, os FODMAPs eles surgiram como a resposta para o tratamento da síndrome de intestino irritável. Então, parece que estava resolvido o problema todo do intestino irritável, porque 70% dos pacientes com intestino irritável respondem com algum tipo de abordagem dietética, e a abordagem dietética ideal era a dieta pobre em FODMAPs. Depois começaram a surgir vários trabalhos mostrando que os FODMAPs não funcionam em todos os pacientes. Começam a surgir vários trabalhos que os FODMAPs eles são extremamente difíceis, uma dieta extremamente difícil de ser seguida, do ponto de vista nutricional pode ser um problema, do ponto de vista de modulação da microbiota pode ser um problema, e do ponto de vista cada vez mais psiquiátrico pode ser um problema. Dietas muito restritivas como os FODMAPs se relacionam diretamente com síndromes psiquiátricas como ortorexia nervosa e também o que a gente chama de ARFID, o Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, que é aquele temor de comer qualquer coisa porque acha que qualquer coisa vai fazer mal. Então, isso foi muito discutido, inclusive, no DDW desse ano, né? Especialmente o professor Camilleri, ele trouxe muito essa coisa dos distúrbios psiquiátricos associados às dietas restritivas. Isso fez com que ressurgisse das cinzas a dieta do NICE, né? Que é uma dieta muito mais fácil de ser seguida, muito mais lógica de ser entendida, né? É uma dieta que basicamente a gente faz o lógico, né? Vamos evitar alimentos com muita gordura, vamos limitar a nossa ingestão de frutas a 3 porções por dia, vamos evitar alimentos muito condimentados, vamos tomar bastante água, etc, etc, né? Os FODMAPs eles podem trazer uma opção interessante de tratamento no intestino irritável, mas, na minha opinião, mais do que os pacientes que se queixam de algum tipo de bloating, ou especialmente no bloating funcional e na distensão abdominal funcional, né? Aí teria um sentido maior. E é interessante a gente mencionar que a resposta aos FODMAPs é especialmente importante em pacientes que têm supercrescimento bacteriano. Quem tem supercrescimento bacteriano vai ser intolerante à frutose e a sorbitol no mínimo, e pode desenvolver também intolerância à lactose, mesmo que tenha capacidade de produzir lactase. Então, eu dificilmente instituo qualquer dieta restritiva no intestino irritável, especialmente baseada em intolerância alimentar, sem antes ter certeza se o paciente tem ou não tem supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Que mais? É justamente isso. Inclusive, na nossa prática aqui, no nosso grupo, a gente indica o FODMAP quando claramente o paciente tem intolerâncias documentadas, lactose e frutose especialmente, tá? A gente procura documentar antes de indicar ou de direcionar para uma nutricionista, tá? Professor Buzaide, alguma consideração? Bom, eu queria agradecer ao NAFAD, na pessoa do Fábio Teixeira, grande amigo, grande profissional, grande entusiasta dessa motilidade a nível de todo o Brasil, América do Sul, junto com toda a sociedade de motilidade. E o professor Galvão, que não está presente, mas deve escutar esses meus comentários, porque o Galvão, para mim, é um sucesso em termos de brasileiro no mundo, né? Hoje tendo sucesso nos Estados Unidos. Agradecer ele estar junto com o Micael Faria, que é internacionais em Rio Preto. A Elti, eu estou homenageando a Elti hoje com o meu Outubro Rosa e o Novembro Azul, que está chegando aqui do Paletó. Você é a única menina do grupo hoje, mas representa todas as mulheres que realmente têm sucesso nesse país.
Agradecer Bravin, nosso mineiro de grande sucesso também a nível nacional e internacional, e está do lado. Cada vez que eu consigo aprender alguma coisa, não só no mundo da gastroenterologia, mas como que esse time do Palmeiras, o Barbucci, conseguiu ganhar de 5-0 do São Paulo. Eu não consegui entender até hoje. Barbucci, parabéns. Por isso está mais do que inspirado hoje para fazer um dos melhores eventos da sua vida. Esse 5-0, tem amigo meu que veio trabalhar na clínica hoje que nem veio. Mandou atestado porque falou, não vou aguentar hoje não, que a gozação vai ser imensa. 5-0, fazia tempo que eu não via uma coisa dessa. É um prazer estar com vocês nesse núcleo maravilhoso. Obrigado. Antes de passar para o doutor Micael, doutora Eltia, alguma consideração aí do pessoal? Tem uma perguntinha aqui que foi passada até o Zap, do Marcos, perguntando se seria recomendado dosar serotonina previamente em pacientes com síndrome do intestino irritável da forma constipativa e se sim é recomendável glutamina no intuito de aumentar a produção de serotonina. E se o uso de drogas que atuam na recaptação também estão indicadas nessa síndrome. Não tem indicação nenhuma de se dosar serotonina sérica. Não. A única coisa, se a gente poderia ter algum sentido em síndrome carcinoide, mas não é o caso aqui. Então, não tem sentido. O problema da serotonina na intestino irritável é basicamente de densidade de receptores serotoninérgicos a nível de parede intestinal. Então, não tem como a gente dosar a serotonina na parede do intestino. E a serotonina sérica, ela não se correlaciona com a serotonina intestinal, então não tem indicação. A glutamina, ela tem sentido de ser utilizada em doses altas, 20 a 30 gramas de glutamina, para correção da permeabilidade intestinal. Então, em alguns pacientes, especialmente pode ajudar no controle da dor abdominal, já que a gente corrige a permeabilidade com a glutamina. É possível e a gente até usa, mas sempre em doses altas de glutamina, 2 colheres de sopa no mínimo. Eu vejo na prática as nutricionistas passando 5 gramas, né? E nos nossos trabalhos é isso aí, é 4 vezes maior essa dose, né? Inclusive no intestino irritável especialmente. 20 a 30 Eu não sei qual que é a intenção delas com 5 gramas, mas eu vou procurar saber e na próxima vez a gente conversa sobre isso. Tá. Professor Micael. Só um instantinho, só uma pergunta minha. Desculpa. Só um instantinho. Doutor Ricardo, para esofagite eosinofílica, é interessante dosar IgE para os pacientes como uma forma de um fator de preditor de resposta ou não? Isso pode ser um fator de preditor de resposta negativa aos inibidores de bomba de prótons, mas aí teria sentido. Mas mesmo o IgE total, com frequência, vai vir alto em muitos pacientes, porque faz parte, né, da síndrome. O que não tem cada vez menos sentido é a gente fazer IgE para alimentos, né, o RAST, né, já que a dieta baseada em testes alérgicos séricos, IgE, ou prick to prick, ou mesmo PET test, tem se mostrado muito ruim, né. O mais importante na parte assim de novidade com relação à dieta é o que a gente chama de fire esôfagos, né? Que são os pacientes com esofagite eosinofílica que identificam um alimento específico que dá o gatilho para os sintomas, né? Então, a história clínica é bastante importante de ser feita. O diário alimentar pode ajudar na identificação específica desse fire esôfagos. Mas os testes alérgicos realmente não trazem benefício a princípio. O Eltia, só complementando, só Barbucci dá uma pílula para nós, a gente participou de um pequeno simpósio e que vai estar trazendo a novidade para o Brasil da terapia biológica para a esofagite eosinofílica. Passa só um brief para a gente, Barbucci, até desse evento, de como você visualiza isso, a aplicabilidade para a nossa prática. Agora o futuro no tratamento da esofagite eosinofílica são os biológicos, né? Então a gente começa a ver pacientes que não respondem de forma adequada à terapia disponível que a gente tem no momento, especialmente em pacientes que têm síndromes alérgicas
associadas graves e que tem indicação de usar inibidores de IL-4 e IL-13, aí a gente poderia pensar em usar o biológico na esofagite eosinofílica, que o que a gente vai ter é o dupilumab. Então, também em pacientes refratários à terapia habitual, seria uma outra opção. A resposta com o dupilumab é extremamente interessante, 100% de redução dos eosinófilos abaixo de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, mas nem sempre a redução dos eosinófilos corrige a disfagia desses pacientes. Então, houve necessidade de se aumentar a dose do biológico para 300 miligramas semanalmente, para que a gente corrija não só a eosinofilia esofágica, mas também a disfagia. Então, a dose utilizada vai ser uma dose superior à que se usa para tratar rinite polipoide, asma eosinofílica, urticária grave e dermatite atópica grave, que já são as doenças liberadas para indicação desse biológico. Mas, muito provavelmente, outros biológicos vão começar a surgir nos próximos anos. Muito bom, professor Micael. Professor Buzaide, amigo de tanto tempo, professor Fábio, professor Ricardo, Bravin, para Eltia. Foi muito produtivo hoje o dia, eu gostei muito das discussões. Eu acho que vem enaltecendo cada vez mais os grupos aí de motilidade e pelo menos, não sei, o consultório de vocês, acho que todo mundo está indo assim, tem aumentado demais as doenças funcionais. Não sei se nós estamos fazendo mais diagnósticos, mas assim, a proporção de doença autoimune junto com as doenças funcionais, elas estão aumentando absurdamente. Então, essas discussões são muito ricas e veja a proporção do Congresso, a quantidade de discussões que teve no Congresso sobre doenças funcionais. Então, eu gostaria de agradecer a todos, parabenizar a todos pela grande discussão de hoje. Inclusive, professor, vai ser um capítulo à parte, doenças funcionais no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Vai ser as próximas discussões. É impressionante. As próximas discussões. Como aumentou isso? Microbiota, doença do refluxo já é realidade e outras coisas mais. Isso aí, professor Fábio. Mas, assim, eu acho que vamos encerrar pelo avançar da hora, já 1h30 de discussões. Se a gente ficar aqui, tem muita coisa. Talvez a gente faça até um segundo tempo do EGW, que foram bastantes as pílulas que a gente captou para a gente poder trazer para a neurogastro brasileira e agradecer realmente a possibilidade para nós que somos ainda meninos nessa arte de pesquisa, nessa arte de acompanhamento, por mais que nós tenhamos já a experiência do consultório, mas vivenciar um evento como esse, buscando como objetivo, como propósito de compartilhar conhecimentos com os nossos colegas do Brasil e tendo um tradutor do que era neurofisiologia a cada momento do lado, que era o Barbucci, um companheiro de extrema, ele não pôde estar aqui hoje, que uma colega teve um problema na clínica, ele teve que substituir o Eduardo Zui, foi uma experiência ímpar. Em nome da motilidade brasileira, querido Ricardo Barbucci, em nome não só do NAFAD, da Sociedade Brasileira de Motilidade, do time científico da APSEM, que realmente proporcionou esse momento, esse encontro, gostaríamos de externar a gratidão, porque não você fez por nós da motilidade assim, o que faria acima de uma pessoa que estava com dor, no meio de uma crise de coluna, mas não desistiu dessa missão, porque isso é propósito. Propósito de compartilhar a sua generosidade, você não, em nenhum momento, filtra, deixa restrito o seu conhecimento, a sua experiência para o seu consultório. Você permite que os brasileiros, médicos de todo o Brasil que vão acompanhar esse vídeo, possa pegar um pouco dessa pílula, estudar e possa reproduzir nos seus consultórios. Acho que o principal disso tudo é o quanto de pacientes que nós conseguimos impactar. E a sua dor, naquele momento, quando você estava com a face de sofrimento, eu externo aqui a gratidão e a energia de toda a neurogastro brasileira para esse momento
que você realmente nos proporcionou. Muito obrigado, suas considerações, para depois o Maurício Baravim fechar a noite. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de conviver com vocês, de aprender com vocês, e eu que agradeço o suporte que você especialmente me deu lá em Copenhague, enquanto a gente estava com os discos saindo, mas espero que não precise mais fazer isso. Foi um grande prazer, é uma grande honra ter a oportunidade de conviver com pessoas assim da neurogastroenterologia, especialmente com você, Fabinho. É um grande prazer e espero que tenhamos outras oportunidades de fazer outras coisas aí. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Só uma parte pessoal, isso aconteceu no sentido inverso há 9 anos atrás. A gente estava em Chicago, aconteceu a crise comigo e quem cuidou foi ele. Eu só fiz fazer a devolução. A vida cíclica. Bravin, feche, meu querido. Um abraço a todos. Um beijo. Você que feche, meu irmão. Então é isso. Agradecer a nossa garota, doutora Eltia, professor Buzaide, Barbucci, Micael, Fábio, aí pela ordem dos mais veteranos para o menos veterano, mas assim, professor Ricardo Barbucci, aqui, ó, só para mim foram, não dá para ver, 12 novidades para mim, que anda acompanhando a doença funcional aí há 20 anos. Você trouxe para mim 12 novidades, muitas que esclareceram e outras que abriram caminho para uma revisão de conduta do nosso grupo. Tá? Muito obrigado. Espero que todo mundo que tenha visto tenha aproveitado tanto quanto eu, quanto a gente viu aí de todos os colaboradores. Tá? Muito obrigado. Viu? E melhoras. E Rainha Carla, volte logo. Um forte abraço, pessoal. Muita luz e bênçãos.